Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver os resultados esperados do processo de gerência de configuração do modelo de referência MPSBR Software. Bom, a ISO 12207 ela define o processo de gerência de configuração como sendo a aplicação de procedimentos administrativos e técnicos por todo o ciclo de vida de software com o objetivo de identificar e definir itens de configuração de software num sistema, de estabelecer suas linhas básicas, de controlar as modificações e liberações desses itens, registrar e apresentar a situação dos itens de configuração e dos pedidos de modificação deles e garantir a completeza, a consistência e a correção desses itens. E, por fim, controlar o armazenamento, a manipulação e a distribuição dos itens de configuração. Entre as motivações para utilizar a gerência de configuração estão principalmente problemas relacionados a código-fonte, né? Perda de código-fonte, frameworks que não funcionam mais, né? Funcionavam no passado, não funcionam em algum momento, a impossibilidade de determinar o que aconteceu com o software, com parte dele, a impossibilidade de determinar o que foi feito no código, quem fez, por quê, quando foram feitas essas modificações. Então, esses são apenas alguns dos problemas relacionados à falta de gerenciamento de configuração. Tá? Bom, que mais? Requisitos que já foram documentados e desaparecem de repente da estrutura de pastas. Requisitos implementados desaparecem do código-fonte, ou seja, sobreposição de código-fonte. Isso acontece com muita frequência em empresas que não utilizam minimamente uma ferramenta de controle de versão, né, como Git, SVN, etc. O programa de execução e seu código-fonte estão em diferentes versões, isso também é um problema grave. Tá? Eu poderia citar vários outros problemas aqui, tá? Por exemplo, o ressurgimento de bugs que já foram solucionados no passado num sistema, isso é um problema clássico de gerência de configuração. Tá? Bom, especificamente falando a respeito do MPSBR, o propósito do processo de gerência de configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou do projeto. Tá? Quando eu falo de um processo, significa que a gerência de configuração ela é aplicada tanto no contexto de projetos quanto no contexto organizacional. E quando a gente fala de aplicação da gerência de configuração no contexto organizacional, isso significa que se uma empresa tem um processo para o nível F, por exemplo, de maturidade do MPSBR, isso significa que todos os artefatos, né, todos os produtos de trabalho necessários para a execução de um determinado processo precisam estar também sob controle de versão, ou seja, eu preciso definir as regras de quem tem acesso a esses artefatos, quem pode alterá-los, como é o procedimento de solicitação de mudança para alterar um artefato de um processo que já está estável, tá? E por aí vai. Então, o objetivo é manter a integridade de todos os produtos de trabalho, de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos no projeto, ok? Nós temos aqui basicamente 7 resultados esperados. O primeiro resultado esperado ele diz que um sistema de gerência de configuração deve ser estabelecido e mantido. E aí o sistema de controle, o sistema de gerência de configuração envolve 3 outros subsistemas, tá? Que é o sistema de controle de versões. Ele é responsável por armazenar as diversas versões dos itens de configuração e assegurar que as modificações sobre esses itens ocorram de forma segura e controlada, ou seja, que haja uma política de controle de acesso com autenticação, autorização, auditoria, definição de níveis de controle pré e pós-baseline, e grande parte das características esperadas para o sistema de gerência de configuração é implementada através da utilização de algum ferramental de apoio, como SVN, Git, etc. Não é obrigatório o uso de uma ferramenta automatizada, mas é praticamente essencial a utilização de uma ferramenta automatizada. Então, o outro sistema é o sistema de controle de modificações, que é o responsável por controlar o ciclo de vida das solicitações de mudança, desde a solicitação até a incorporação da modificação na baseline. E quando a gente fala de
controle de modificação, a gente está se referindo principalmente ao controle de modificações em baselines e liberações, tá? Isso não significa que, ao utilizar um sistema de controle de versão, de gerência de configuração, desculpe, todo código-fonte precisa de uma solicitação de mudança para ser alterada, né? Então, isso aqui diz respeito mais às versões de baseline e uma versão que está indo para liberação, tá? Normalmente, para implementar um controle de modificações, utiliza-se alguma ferramenta de issue track, como Mantis, Bug Tracker ou qualquer outra ferramenta de issue tracking, e obviamente alguma ferramenta de gerência de configuração, como Git e SVN. E por fim, um sistema de gerenciamento de construção, que é o responsável pela transformação dos itens de configuração fontes, por exemplo, código-fonte, em itens de configuração derivados, que é, por exemplo, o código-fonte. Tá? A definição de estratégia de desenvolvimento paralelo, como branch de desenvolvimento, branch de resolução de bugs, etc. Então, mais uma vez, grande parte dessas características são atendidas utilizando ferramentas de GCO de controle de mudança. Ok? Eu vou definir esses termos de branch, baseline e trunk, itens de configuração nos próximos slides. De qualquer forma, esse conteúdo, essas definições básicas de gerência de configuração eu não abordei no início dessa aula porque nós já vimos em Engenharia de Software 1. Bom, vamos então para o segundo resultado esperado, que diz que os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos. Mas o que são itens de configuração? Itens de configuração são vários tipos de arquivos que devem ser incluídos no repositório para ter seu histórico de mudança controlado. Tanto os documentos como os arquivos fonte que compõem o produto de software são itens de configuração, assim como também são as ferramentas do software necessárias para o desenvolvimento. Muitas empresas se esquecem disso, né? Então, quer dizer, é importante controlar, registrar e divulgar entre os envolvidos no projeto quais são as versões das ferramentas que estão sendo utilizadas no projeto. Tá? Acontece com muita frequência o fato de um desenvolvedor do projeto utilizar uma versão de uma ferramenta para codificação e o outro desenvolvedor utilizar uma ferramenta diferente, um Eclipse numa versão inferior. Então, isso normalmente pode dar problemas até para compilar o código-fonte que foi desenvolvido nessas duas versões. Então, o controle das ferramentas necessárias para o desenvolvimento também faz parte da gerência de configuração. E nem todos os arquivos precisam ser controlados, tá, pessoal? Então, por exemplo, o arquivo executável que é gerado a partir do código-fonte, ele é um item de configuração derivado, ele não precisa necessariamente ser considerado como um item de configuração e entrar dentro da ferramenta de controle de versão. Então, esse controlado aqui tem que ser explicado, né, como eu acabei de falar. Você precisa controlar, sim, as versões desses executáveis que estão sendo liberadas para o cliente. Tá? Qual é o conjunto de configuração dos itens de configuração que compõem essa liberação, mas ele não precisa estar sob controle de versão, assim como arquivos que não estão sujeitos a mudanças, tá? Arquivos com extensão PDF, por exemplo, que vocês não vão alterar, não faz muito sentido colocá-los dentro de uma ferramenta de controle de versão. Alguns exemplos de critérios que vocês podem utilizar para selecionar os itens de configuração que vão que vão ser colocados sob controle de versão envolve artefatos que são utilizados para controle do projeto, que representem acordos com o cliente, por exemplo, o cronograma, o orçamento, a proposta técnica, o documento de requisitos, estimativas de tamanhos, estimativas de esforço, etc. São todos exemplos de documentos que são utilizados para o controle do projeto, que representam acordos com o cliente. Tá? Então, é necessário que esses documentos estejam sob controle de versão. Isso não significa que eles vão estar imediatamente dentro de uma baseline, que vão estar imediatamente dentro de um processo de controle de mudanças mais rígido, né? Mas significa que você precisa registrá-los, identificá-los e registrá-los e colocá-los sobre um processo
de controle de versões. Tá? Artefatos utilizados por mais de uma pessoa ou grupo, código-fonte, script do banco de dados, etc. Artefatos dependentes de outros. Por exemplo, qualquer artefato que uma alteração nele vai gerar alterações em outros artefatos. Tudo bem? Como registrar os itens de configuração? Os itens de configuração normalmente são registrados numa seção do plano de gerência de configuração. E quais informações eu devo registrar? O nome do item de configuração, uma descrição bem sucinta dele, caso o nome não seja tão sugestivo. Quando incluí-lo no controle de configuração, ou seja, em qual fase do ciclo de vida eu vou adicionar esse arquivo no repositório, e o local padrão para armazenamento desse arquivo no repositório, desse item de configuração no repositório. É interessante registrar os itens de configuração por fase do ciclo de vida do projeto, tá? Porque isso aí vai facilitar a auditoria do processo de gerência de configuração, que vai ser feita posteriormente no resultado esperado do GCO 07, tá? Então lá eu vou verificar o que foi planejado e o que foi efetivamente realizado pelo gerente de configuração, pela equipe de projeto como um todo. E aí nós chegamos então no terceiro resultado esperado. O terceiro resultado esperado ele diz que os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline. Então o que é uma baseline? A baseline é uma configuração revisada e aprovada de um conjunto de itens de configuração. Elas servem como base para uma próxima etapa de desenvolvimento. Esses documentos eles servem como base para uma próxima etapa de desenvolvimento. E por isso mesmo que eles precisam estar dentro de uma baseline. Quando você coloca um item de configuração dentro de uma baseline, isso significa que a alteração dele vai ser mais controlada. Você só altera esse documento mediante a aprovação de um comitê de gerência de configuração. Tá? Então, uma vez criados, só podem ser modificados via processo formal de gerência de configuração. Eles são estabelecidos ao final de cada fase de desenvolvimento. Então, quer dizer, eu tenho uma baseline funcional de análise. Tá? Entraria ali, por exemplo, o documento de requisitos, uma versão específica do documento de requisitos, porque essa versão vai ser utilizada na próxima fase de projeto, por exemplo, para eu elaborar o meu diagrama de classe, o diagrama de entidade de relacionamento, entre outros. Tá? Vai servir, por exemplo, para a fase de planejamento, para eu estimar o esforço e o custo, o tamanho do projeto definitivo, né? Essas estimativas definitivas. E, por fim, após desenvolver a definição, por exemplo, da arquitetura do projeto, eu vou utilizar esses arquivos para fazer a implementação do produto. Tá? Os itens de configuração identificados no GCO 02 são produzidos no momento adequado. Então, enquanto eles são produzidos, existe um baixo nível de controle durante a produção desses itens de configuração. E em um determinado momento, esses itens de configuração produzidos em alguma fase se tornarão insumos para a próxima fase. Aí sim, eles podem necessitar de maior controle para evitar que modificações sejam feitas sem autorização e sem que os interessados sejam comunicados dessa alteração. Tá? Então, essa é a ideia por trás de aumentar o controle sobre a gerência de configuração. Então, eu acho que essa figura aqui, esse slide, ele deixa bem claro a diferença entre os níveis de controle da baseline. Então, quer dizer, antes da baseline, você tem um controle informal sobre esses itens de configuração. Isso significa que não há requisição para alteração desse documento. Você simplesmente abre o documento, por exemplo, um documento de requisitos na fase de análise, você simplesmente abre o documento de requisitos, efetua a alteração que você quer fazer e submete para o repositório novamente. Não há requisição, não há aprovação, não há verificação, é um método ágil e ad hoc. Tá? Após a criação da baseline, tá? Então pós-baseline, você tem um nível de controle mais formal. Então, se você precisar mudar o documento de requisitos enquanto está na fase de implementação, há necessidade de você solicitar uma requisição, tá? Especialmente para os requisitos, se o modelo de ciclo de vida for iterativo incremental, especialmente para os requisitos que estão que já foram refinados, que estão em nível de desenvolvimento. Então, há necessidade de requisição, de aprovação de um comitê, tá? De verificação dos impactos, é um processo mais burocrático, mais planejado, e após alterado, você precisa comunicar as partes interessadas a respeito dessa alteração, para que todos deem o update aí nesse documento e utilizem a última versão
do item de configuração. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula nós veremos outros resultados esperados. Um abraço.